Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Bem, pessoal, complementando a última questão que estávamos fazendo, certo? A questão, inclusive, é a questão 28 da página 692, certo? Houve dúvidas ainda nessa questão em relação à letra B e à letra C. E como eu considerei de extrema importância essa questão na compreensão do nosso assunto, eu quero resolvê-la com calma, né? Resolvê-la de maneira a esclarecer, para quem tiver dúvida, esclarecer totalmente as dúvidas aí existentes, tá certo? Não dá para fazer esse trabalho com todas as questões, então o que façamos com aquelas questões que são mais representativas do nosso conteúdo, ok? Questão 28, página 692, letra B. A letra B diz o seguinte, olha, inclusive eu estou com a questão aqui, deixa eu pegá-la, opa, terminei saindo, 5, voltou rapidamente, calma, aqui. Esse é o gráfico da questão, essa é a questão, ela tem esse gráfico, e na letra B, a letra A nós respondemos lá no vídeo anterior. A letra B diz o seguinte, para uma concentração de boro de 600 micromols por ml, quanto o material do item A absorve a mais que o solo em micromols de boro por tonelada. Olha, nós vimos que o item lá da letra A, o que mais absorve é a zeolita. Porque a todo momento a zeolita apresenta, olha, valores acima. Para as concentrações de 200, de 400, 600, 800, né, micromols por ml de concentração do boro, um elemento essencial para o metabolismo, para a fisiologia lá vegetal. Então, nós temos a zeolita sendo mais eficiente na absorção. Respondido letra A. Ok. A letra B, ela pergunta o seguinte, quanto a mais, né, traduzindo aí, quanto a mais a zeolita absorve em relação ao solo, por tonelada. Então, veja, vamos lá, isso na concentração de 600 micromols. Então, vamos lá, pessoal, na concentração de 600 micromols, aí eu tenho aqui, olha, né, eu tenho aqui a zeolita, algo ali em torno de 115, né? Eu escolhi o valor de 115. Já o solo está com valor de 75, ó. Então, veja que o solo vai absorver em 75 mols, micromols por quilo. Já a zeolita, né, está algo ali em torno do 115. Ora, então, como é que eu vou fazer esse balanço aí, né? Essa relação. Vê, eu fiz a relação aqui no quadro, vou sair aqui da frente para vocês poderem acompanhar melhor. Então, veja, eu tenho lá zeolita, cadê aqui? Zeolita e o solo. No mesmo ambiente de concentração, 600 micromols por ml. A zeolita absorve lá, 115. Já o solo, 75. Né? Isso tudo em micromols por ml. No caso ali, a absorção é por quilo. Não é? A concentração do boro é essa daqui, que está em por ml. Já a absorção foi dada lá no eixo Y por quilo. Ok, então ele pede quanto a mais a zeolita absorve a cada tonelada. Bem, se por quilo eu tenho essa diferença de 40, de 115 para a zeolita e 75 para o solo, a diferença é 40 micromols por quilo. Tá lá, 40 micromols por quilo. Tranquilo, né? Mas ele está pedindo por tonelada, então eu vou ter que multiplicar isso por 1.000. Não é assim que eu passo, né? A relação, uma tonelada não tem 1.000 quilos, então eu multiplico por 1.000. Tá lá, o que vai me dar 40.000 micromols por tonelada. Isso é o que a zeolita absorve a mais em relação ao solo.
para com ali o elemento boro, né? Bem, mas aí nós temos, né? Vamos colocar isso logicamente em notação científica. E aí então esses 4 zeros aqui, ó, que estão antes da minha vírgulazinha subentendida, eu vou correr com a vírgula aqui, ó, 4 dígitos, né? Como eu andei com a vírgula para a esquerda, eu jogo lá na potência, na base 10, ó, eu jogo o meu expoente, aí fica lá 4 positivo. 4 vezes 10 elevado à quarta micromols por tonelada. É isso o que eu consigo lá absorver, né, de diferença entre o mais eficiente, que é o caso a zeolita, e o solo. Certo, pessoal? Resolvida aí a letra B, tá? Ok. Veja que é mais uma questão de interpretação, né? Aí, por isso que eu digo ao aluno, olha, tome cuidado com os conceitos fundamentais. Porque é nos conceitos fundamentais que você vai conseguir compreender aquela matéria para poder fazer as compreensões, as interpretações adequadas. Já na letra B, vamos voltar aqui, eu vou voltar a questão para vocês, para poder discutir junto com vocês aqui, ó. É essa, ok? Volta lá. A letra B diz o seguinte, ó. Entre as concentrações de 300 e 600 micromols por ml, as absorções podem ser descritas aproximadamente por retas. Levando isso em conta, escreva para o caso da lama de esgoto, agora ele está falando em relação à lama de esgoto, a equação da reta que correlaciona, né, a quantidade absorvida com concentração. Essa quantidade absorvida é o Y, né, da história. E a concentração é como se fosse o X, aí, como vocês estão acostumados a fazer em matemática. Aí, olha, vê só, ele fala na letra B entre 300 e 600. Ok, para lama de esgoto. Agora, veja, aqui, ó, entre 300 e 600, eu tenho 2 pontos bons para que eu possa construir essa equação da reta, que é justamente aqui, ó, isso para lama de esgoto. Olha a lama de esgoto aqui, ó. Opa, ó, observe que entre 400 e 600 é uma reta mesmo, ó. Você vê uma reta aqui, tá vendo, ó? Então faz o seguinte, você não vai considerar a partir do 300, não é uma reta? Então você pega dentre o intervalo que ele forneceu, 300 e 600, pega o valor lá entre o 400 e o 600, porque você tem mais certeza do valor aqui, ó, pela projeção dos números, né, ó. Então, você vai escrever aquela clássica equaçãozinha da reta, né? Onde você tem lá a variável, você vai ter o y, você vai ter o coeficiente angular, o coeficiente linear. Então, tem que fazer, né, com os 2 pontos, construir o sistema e, a partir daí, encontrar os valores desses coeficientes, né? Tanto do coeficiente angular quanto do coeficiente linear. Tá certo? Vamos mostrar como fazer isso aqui? Olha lá, isso na questão ainda, cuidado pessoal, questão lá de Química, página 692, a questão 28, letra C, não é? Que é uma questão aberta, ok? Por ser uma questão aberta, ela é uma questão bem mais trabalhosa. Não pense que um vestibular desse aí é 3 minutos para resolver a questão, não. Nessa questão, nesse tipo de vestibular, né, de vestibular tradicional, o aluno ele tem mais tempo para poder resolver a questão, bem mais tempo do que os simples 3 minutos lá do Enem, né? Que na verdade não chega nem a ser 3 minutos, se você for considerar o tempo de preenchimento aí do gabarito. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aí, pessoal. Eu tenho aqui, né, os pontos, olha, eu vou finalizar aqui o compartilhamento para ficar maior aqui. Então, pelo gráfico que nós vimos lá, né, no ponto de 300, né, na quantidade lá, na concentração de 300, o que eu tenho é o valor de absorção lá para a lama de esgoto, o valor que não dá para me saber direito qual é. Então, o que é que eu faço? Como o valor é entre 300 e 600, eu pego o valor de 400, que vai estar relacionado com 75 de absorção. Então, eu vou fazer a projeção dessa maneira, né? Então, eu tenho lá, ó,
para 75 de absorção, micromol de absorção, né? Eu tenho lá, olha, eu tenho a concentração de 400. Vamos chamar aqui de A, né, o coeficiente angular mesmo, tá? E B, o coeficiente linear. Pronto, tá aqui a equação da minha reta. A questão é que a letra C pede que você encontre o valor de A e o valor de B. Não é? É assim que você vai construir, né, a equação da reta. Para isso, ele te dá os 2 pontos. Aí, com os 2 pontos, você vai montar, fazer o sistema e encontrar. Beleza. Então, qual é o outro ponto? O outro ponto tem uma concentração de 100, né? Ó, uma absorção de 100. Uma absorção de 100 para uma concentração de quanto lá do boro? Né? Lá na lama de esgoto, de 600, ó. 600 micromols. Então, tá lá. Bem, observe, pessoal, que aqui eu tenho como fazer o sistemazinho com o objetivo de encontrar, né? Então, eu vou aqui, ó, vou negativar aqui por 1 mesmo, aí vai ficar aqui, ó, menos 75, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos B, né? Tudo isso pelo fato de eu ter multiplicado ali pelo menos 1. Como o quadro é pequenininho, né? Aí por isso que eu estou, né, ganhando tempo ali com essa multiplicaçãozinha. Então, aqui, ó, já eliminou, não é? Porque mais B com menos B, acabou o B, já eliminei uma incógnita. 600 menos 400, 200A, igual a 100 menos 75, 25. Aí aqui, então, vai ficar, ó, A vai ser igual, o meu coeficiente angular da reta vai ser igual a 25 dividido por 200. Olha que eu tenho lá, ó, A vai ser igual a... Cadê? Para facilitar aqui. Vai ser igual a... Só dividir por 2, depois dá 0,0125. Vamos conferindo aqui. 25 dividido por 200. Olha lá, 0,125. 0,125. Achei o valor do meu coeficiente angular. Vamos achar agora o valor do coeficiente linear, né? Como é que eu vou achar? Eu pego um dos 2 sistemas, como vocês sabem, e vou fazer a substituição. Vamos pegar esse primeiro sistema mesmo, né? Então, aqui eu tenho 100 igual a 600 vezes, já vamos botar aqui o valor, ó. Vamos colocar aqui vezes 0,125, né? Mais B. Aí aqui eu tenho, nessa situação aqui, vamos lá. Então fica 600 vezes 0,125 igual 600 vezes 0,125 igual a 75. Então aqui eu tenho 100 igual a 75 mais B. Ora, como é que eu vou achar o valor de B? Né? 75 passa lá, ó, fica 100 menos 75, dá 25. Então, eu tenho B igual a 25, que é o valor do meu coeficiente linear. Olha, como é que vai ficar, então, agora, né, como resposta, a minha equação da reta? A minha equação da reta vai ser, como ele pede lá o Y massa, que é a concentração absorvida, né, então você vai fazer assim, ó, certo? Que é esse Y aqui, barra massa, né, como está aí na questão, deixa eu me conferir aqui, se é assim mesmo que ele pede, tá correto? É justamente o valor do Y, o quanto vai estar absorvido, né? O quanto vai estar sendo absorvido. Aí aqui eu tenho, né, a minha variável, que é a concentração, certo? Vezes o coeficiente angular, que é 0,125. Aí, colocando na ordem correta, fica 0,125 C, que é a concentração, mais o valor, ficou apertadinho ali,
Pessoal, tenham paciência, porque o quadro é pequeno mesmo, né? Desculpem, tá? Mas vamos lá. Então, a minha equação da reta, eu vou tirar esse 25 e botar aqui do lado, tá? Não vai atrapalhar em nada. Ó, o valor de B, o coeficiente linear, 25. Ok. Mas vamos lá, então, construir agora a história da equação da reta. Então, eu tenho lá, fazendo aqui com mais espaço. Eu fiz ali, ficou muito apertadinho, ó. O y da história é justamente o valor que eu estou absorvendo. Igual a 0,25, 0,125, vezes a variável, que é a concentração, né, o x, né, tá aí na parte aí do gráfico, mais o valor do meu coeficiente, ó, linear, que no caso aqui é 25. Pronto. Então, a equação da reta que ele pede está lá, ó, certo? 0,125 vezes a concentração, né? A concentração entra aqui como sendo a variável da minha história. E aqui do lado eu tenho o coeficiente linear. Ok, pessoal? Então, vê lá. Essa questão, eu fiz aí mesmo ela sendo um pouquinho demorada, digamos assim, mas eu fiz questão de trabalhá-la justamente para poder mostrar que esses conteúdos de química, eles podem ser extremamente interdisciplinar. Você pode aí ter uma relação com a física, com a química, né, com outros assuntos de química, com a matemática, com a biologia. Ou seja, então o aluno ele tem que estar muito bem nos conceitos básicos para poder se deparar com essas possibilidades de contextualizações. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí, né, nessa resolução dessa questão. Né, os alunos que estavam com dúvida, espero ter ajudado nesse sentido. Em relação aos nossos conteúdos, né, deixe-me procurar aqui uma questão relacionada justamente com a diluição. Né? Seria interessante uma questãozinha sobre a diluição mesmo. Né? O livro, cadê? Nós respondemos. Cadê? Tem uma questão aqui de diluição, mas aí eu tenho que ver, porque a resolução dela vai ser bem grande, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Aí, então, fazer o seguinte, pessoal, eu vou preparar um outro vídeo com uma outra questão, essa outra relacionada à diluição, tá certo? Então, vamos lá, até o nosso próximo momento e estamos juntos, vamos ficar firmes, tá certo? Conhecimento não pode parar. Até mais, pessoal.